mas logo percebeu que tinha se exaltado demais. Respirou fundo e pediu desculpas. Jim Woo então responde, dizendo que já tinha visto aquelas formigas num desenho chamado Hunter x Hunter. Aquilo matou todas as esperanças de Jin Cheol. Ele agradeceu, se despediu e disse que Jim podia voltar para a sala. Antes de ir, Jim pediu para ficar com o desenho, e Beru resmungou, incomodado, dizendo que aquilo não se parecia nada com ele. Mesmo assim, Jin Cheol entregou o papel e foi embora. Logo depois, Igris apareceu e quis saber por que Jim Woo não contou nada. Jim apenas respondeu que a ignorância era uma bênção. Na sala, as meninas se aproximaram curiosas, perguntando o que Jim Woo tinha conversado com o investigador. Diziam que ele não era só bonito, mas também musculoso, e agora amigo de um policial. Mas a conversa foi interrompida por delinquentes da escola, que começaram a provocar, perguntando se a polícia ia vir atrás deles caso machucassem o queridinho dela. Antes que a situação piorasse, o time de corrida apareceu, agarrando os valentões pelos pescoços e perguntando se eles tinham algum problema com o companheiro deles. Jim perguntou o que estavam fazendo ali e o capitão disse que apareceram só para impedir que ele quebrasse os quatro. Aproveitou o momento e convidou Jim Woo para sair depois da aula, como boas-vindas ao time. Todos combinaram de se reunir mais tarde. Ao saírem da sala, Jim perguntou o que fariam com os delinquentes, e o capitão riu, dizendo que eles iam participar de uma corridinha especial. Mais tarde, com o grupo reunido, o capitão perguntou se Jim Woo estava tendo problemas com aqueles caras, mas ele respondeu que estava tudo certo e que cuidaria disso sozinho. No meio da conversa, Jim ouviu alguém chamá-lo. Era o mesmo agente que tinha ido à escola mais cedo. Pediu um momento para conversar e o capitão gritou para ele não se atrasar. Jim se aproximou. Disse que não podia demorar porque os amigos estavam esperando, mas o agente foi direto ao ponto. Perguntou se era ele mesmo e o chamou de caçador Sung Jin Woo, confirmando que ele era quem realmente pensava. Foi então que Jim Woo percebeu. Foi algo simples, mas alguns dos grandes acontecimentos que criaram uma grande marca na história começaram com coisas comuns. E foi então que Jin Cheol se lembrou de tudo, todas as memórias e do que Jim Woo fez sozinho. Depois de lembrar de Jim Woo, Jin Cheol começa a conversar com ele sobre quanto tempo passou lutando na fenda dimensional. Ele imagina que aqueles 2 anos em que Jim Woo esteve desaparecido foram passados lá dentro. Mas então Jim revela que, na verdade, passou 27 anos naquele lugar. Jin Cheol fica chocado, pergunta se ele se arrepende, e Jim responde que não. Faria tudo de novo, quantas vezes fosse necessário. Jin Cheol comenta que ele parece estar aproveitando a vida agora, e Jim concorda, dizendo que está satisfeito. Só tem um detalhe complicado. Ele não envelhece, e por isso precisa ficar mudando de aparência. Jin Cheol observa que aquele garoto recebeu o poder de um deus, e mesmo assim escolheu viver como um humano. Jin Cheol pergunta o que Jim Woo pretende fazer agora. Jim responde que ainda não tem nada em mente. Então Jin Cheol sugere que ele entre para a polícia, já que muitos bandidos têm se entregado por medo dele. Jim diz que se fizesse isso, os policiais ficariam sem trabalho, e Jin Cheol rebate dizendo que é exatamente por isso que ele trabalha. Sem argumentos, Jim diz que vai pensar no assunto. Jin Cheol responde que estará esperando, mas Jim logo corta dizendo que policial ganha muito mal. Algum tempo depois, no fim de abril, algo estranho acontece. Um viajante perdido no deserto liga para a polícia dizendo que quer relatar algo bizarro. A atendente pergunta se ele está em perigo, mas ele responde que não. O problema é que nem sabe como explicar. Diz que tem algo se quebrando, com várias rachaduras. A atendente tenta entender melhor e pergunta onde está essa rachadura. A resposta deixa tudo mais estranho. No céu, o céu está se rachando. Enquanto isso, em sua casa, Igris ajuda seu rei com o dever de casa, mas Jim Woo sente uma sensação estranha. Em um café, ele se encontra novamente com o representante dos governantes e já vai direto ao ponto, perguntando se aquilo tem a ver com eles. Mas o representante nega, dizendo que aquilo é diferente, que se move de outro jeito. Jim pergunta se ao menos tem informações sobre o que está chegando, e o representante explica que são transgressores, uma raça de gigantes banidos pelo exército dos céus que mudaram sua rota para a Terra. Eles são conhecidos como titãs, seres amaldiçoados que precisam se alimentar de rochas estelares onde haja vida, e agora estão vindo para cá por um motivo claro. Jim pergunta se são hostis, e o representante responde que sim. Jim entende que isso nunca teria acontecido antes de ele usar o cálice, e o representante confirma. Tudo leva a crer que os titãs estão seguindo o poder que Jim Woo carrega, e o exército celestial já está a caminho. Mas Jim acredita que seja tarde demais. Mesmo com portais, a chegada deles levaria anos. No fim, ele decide que vai lidar com isso sozinho. No leste dos Estados Unidos, o governo isola toda a área afetada, convocando
reunindo especialistas de todas as áreas, mas ninguém consegue explicar o que está acontecendo. Então, no meio da confusão, tudo começa a flutuar. De longe, Jim Woo observa e diz que aquelas armas não vão adiantar. Ele olha para o céu cheio de rachaduras e percebe que o palco está montado. Consegue sentir a fome dos titãs, o desejo de devorar o planeta. Invocando suas adagas, ele se prepara. Eles podem vir, porque dali em diante terão que enfrentar não apenas um monarca, mas também um caçador. Depois de lançar todos os tanques e soldados para longe, o céu escurece e milhares de titãs surgem. O líder deles para diante de Jim Woo e pergunta se ele pretende enfrentá-lo sozinho. Mas Jim apenas diz: "Você acha mesmo que eu estou sozinho?" Então, uma aura sombria se espalha por todo o deserto. Do chão, sombras se erguem como uma maré viva, formando um exército gigantesco. Milhares de guerreiros das trevas, leais ao seu soberano, prontos para matar ou morrer por ele. Jim dá a ordem: "Vamos." Enquanto isso, na Casa Branca, o clima é de pânico. O presidente está preocupado. O céu se abriu e criaturas monstruosas estão invadindo a Terra. Não é o tipo de coisa que acontece todo dia. Numa sala de reuniões, oficiais assistem a uma gravação de um homem desconhecido em meio à batalha. Todos se perguntam quem deixou um civil estar ali. Nem mesmo o general sabe explicar. A dúvida é: quem é ele? No campo de batalha, Tusk toma a dianteira. Com um rugido, dispara um sopro de fogo tão poderoso que arrasa dezenas de inimigos e parte o exército ao meio. A guerra começa com tudo. Jim Woo avança como um raio. Cada movimento seu é fatal. Ele atravessa os titãs com facilidade, invoca adagas sombrias e as dispara em todas as direções, derrubando vários inimigos. Algumas adagas seguem direto para o líder dos titãs, que consegue bloqueá-las e tenta provocar Jim. Mas antes que ele termine de falar, Jim já está na frente dele. Com um golpe brutal, sua mão se transforma em uma garra sombria gigante que acerta o titã em cheio. No meio da fumaça, o inimigo tenta continuar o discurso, dizendo que Jim é fraco por precisar aumentar o tamanho do próprio corpo, enquanto os verdadeiros guerreiros, como os titãs, diminuem para lutar com mais poder. Segundo ele, isso é algo reservado apenas aos melhores. E se Jim Woo se ajoelhar agora, mas ele nem termina a frase. Belion aparece de repente e corta a cabeça do titã sem piedade. Em seguida, se aproxima de Jim e pergunta se ele estava falando com aquela criatura. Jim nega e diz para ele ficar de olho, nesses caras são arrogantes demais. Belion diz que pode deixar o resto com ele. Na sala do presidente, a tensão só aumenta. Eles querem saber a identidade daquele homem misterioso. O diretor da CIA, David, admite que até agora não tem nada. A única chance de obter respostas é consultando alguém especial, Madame Sellner. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o torneio nacional de atletismo segue acontecendo. Jim Woo está com seu time, mas então, entre a multidão, ele reconhece um rosto. Ele observa atentamente e se pergunta: será que é o Iron? Um dos corredores se aproxima para provocar e tira sarro do time de Jim Woo, achando absurdo terem colocado calouros para competir. Mas o capitão de Jim responde que ele vai se arrepender muito quando ver do que o novato é capaz. O outro não perde a chance de zombar, dizendo que ao invés de correr, o capitão virou comediante. Ainda assim, avisa que o time dele também tem um novato monstruoso naquele ano e pede para ele vir se apresentar. Mas assim que esse tal novato se aproxima de Jim Woo, uma sensação estranha toma conta dele. Ele não entende por quê, mas sente uma vontade absurda de se ajoelhar diante de alguém que nunca viu antes. Será que está com medo? Tentando disfarçar o pânico, ele grita dizendo que está tudo bem, assustando até os amigos. Encara Jim Woo e pensa que não tem como sentir medo de um cara assim. Então toma coragem e chama Jim pra porradaria. Seus amigos até o incentivam, mas o capitão segura o impulso e diz que não é pra matar ninguém. Afinal, não vão ver sangue numa competição estudantil, né? Ele acredita que até estaria sendo bonzinho em deixar alguém sair vivo dali. Jim Woo garante que não vai acontecer nada demais. Puxado pelo braço, Jim vai embora com o cara. Um deles ainda brinca, pedindo que ele ao menos deixe o novato andar. Debaixo da escada, o valentão agarra Jim Woo pela gola, gritando com raiva. Nesse instante, as sombras de Jim se manifestam, aparecendo do nada e conversando entre si, como se tudo aquilo fosse normal. Belion se oferece para educar o cara direito para que nunca mais fale com Jim daquele jeito. O valentão começa a escutar aquelas sombras o chamando
lembrando de Iron e, sem entender nada, começa a chorar. Ele não sabe por quê, mas lágrimas escorrem dos seus olhos e, sem forças, ele cai de joelhos. Jim-Woo apenas observa e diz que, como ele está vivendo como humano, não tem motivo para se meter. Mas quando vira as costas, Iron pede para ele esperar e solta a pérola. Quer saber se aquilo é o tal do amor. Jim-Woo só estava pensando no tipo de besteira que ele ia falar. Então estala os dedos, reescrevendo as memórias do garoto, para que ele não cause mais confusão e se torne uma boa pessoa. O garoto volta ao normal, meio perdido. Assim começam as preliminares do ensino médio. Enquanto isso, nos Estados Unidos, David visita Madame Sellner em sua casa. Ela o convida a entrar e ele sente cheiro de comida no ar. Pergunta se está atrapalhando, mas ela diz que não, apenas que alguém chegou antes dele. David tenta ser direto e avisa que não vai demorar. Sellner, antes mesmo de qualquer pergunta, já responde sim para a primeira e não para a segunda. Ele se surpreende e pergunta como ela sabe o que ele ia dizer, mesmo sem ter o poder de prever o futuro. Ela explica que não está prevendo, apenas se lembrando de perguntas que ele fez no passado. David então pergunta se pode fazer novas perguntas, e ela permite. Ele quer saber quem é a pessoa misteriosa que está procurando, mas ela diz que sabe sim, só que não vai contar. David se irrita, dizendo que ela sabe do que ele fez, e que guardar essa informação pode colocar o país em risco. Sellner responde que é exatamente por isso que não vai falar nada. Pergunta se ele viu o vídeo, e comenta que não é a primeira vez que algo assim acontece. David fica chocado, tentando entender se a humanidade já enfrentou a extinção antes, sem nem mesmo perceber. Ele começa a pensar que talvez aquele homem seja mesmo o tal Deus da Morte.